Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou a Alina Baldé e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com António Martins Gomes sobre a morte na literatura portuguesa oitocentista. Além de investigador integrado do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, o nosso convidado para a conversa de hoje é especialista em cultura e literatura portuguesa. Bem-vindo, António, e muito obrigada por aceitar este nosso convite. Muito obrigado, Alina. É também um prazer também estar aqui para trocarmos algumas ideias então sobre este tema que é, no fundo, não muito desejado, um bocado estranho, mas no fundo também acabamos por também falar um pouquinho também, no fundo, decifrar também toda esta problemática que acaba por acontecer também ao longo do século XIX. Sim, e no fundo a morte também faz parte da vida, não é? Estamos aqui para falar dela. É a última estação da nossa peregrinação, sem dúvida. Para situarmos aqui os nossos ouvintes, vamos localizar toda a nossa conversa no século XIX e abro perguntando quais são as grandes mudanças na morte que a literatura registra neste período. Pois, este século é fascinante, porque é, no fundo, cheio de revoluções políticas, revoluções culturais, revoluções artísticas. É no fundo, uma componente de revolução que tem, e a própria literatura acaba por também ser absorvida por todo este ambiente que acaba por, no fundo, ter também um contexto da Revolução Francesa. No fundo, acabamos por assistir a uma implementação do liberalismo, do regime liberal, e no fundo, ao fim de muitos séculos, a humanidade começa, no fundo, Portugal também, a respirar um pouco, a sentir um pouco a liberdade. E é isso que trata também o liberalismo. Liberdade que é o primeiro termo do próprio lema da Revolução Francesa. E neste sentido, vamos então assistir também à própria literatura, que acaba por ter liberdade também, acaba por também por se politizar, e no fundo os próprios autores aderem a esta grande causa de procurar então estes valores que o cidadão necessita: direitos, liberdade de expressão. No fundo é abolida também a censura pelo Tribunal da Santa Inquisição, e acabamos por, no fundo, ver agora a própria literatura poder ter toda uma série de áreas onde se pode alargar, onde se pode diversificar e enriquecer. No fundo, temos também aqui algo que vamos encontrar, que é a própria literatura também a aderir a uma certa componente científica, e vai também veicular também os ideais do liberalismo, e isto implica também uma componente relacionada com o anticlericalismo, que é, no fundo, ao longo dos anos, ao longo de séculos, a Igreja teve um poder e controlou o pensamento e tudo o que era publicado. A partir desta altura, acabamos por assistir a um declínio deste poder, através da própria Constituição, da primeira Constituição Política que é implementada, que é promulgada, e acabamos por, no fundo, ver aos poucos a ciência a apoderar-se também de algumas áreas, e, no fundo, a poder também, no fundo, orientar também alguns aspectos. E, no fundo, também ligando ao tema, aqui está a saúde pública e a morte a ser regulamentada, porque também estamos numa época em que acontece a Revolução Industrial, há uma série de epidemias, há muitas doenças, há guerras, e a morte tem que ser regulamentada. E neste sentido, é algo que acaba por ser bastante interessante ver a forma como também a própria literatura adere a uma série de modelos, e acaba por também ter uma componente
mais científica ao veicular também estes mesmos princípios. Falou-nos da regulamentação da morte, e uma delas foi também a criação dos cemitérios, que já existiam, mas como um espaço dirigido mais pelo poder estatal do que propriamente pela Igreja. Ao contrário, mais pelo poder da Igreja. Não, estaria mais na Igreja e passa a estar mais sobre o poder estatal, certo? Exatamente. Pronto. E, nesse caso, também se tornam espaços de inspiração à criação artística. Percebe-se porquê? Sem dúvida. No fundo, cá está o cemitério público. É um espaço inédito que é então criado nas cidades. Podemos falar especificamente de Lisboa, que é onde a literatura mais reflete também esse novo espaço, e cá está, no fundo, a intervenção da ciência sobre a Igreja, em que, ao longo dos séculos, a Igreja quis presidir às vidas de cada indivíduo e também cuidar de quando o indivíduo morre. E a partir então de 1835, foi exatamente um decreto de Rodrigo da Fonseca Magalhães, veio proibir a inumação de corpos dentro das igrejas e nos espaços religiosos, e no fundo a criação de um espaço, digamos um jardim de pedra, um necrotério, em que com as medidas cuidadas, com regras precisas, os corpos fossem sepultados para evitar então epidemias e doenças, porque no fundo já desde o princípio do século XIX que havia médicos que alertavam para o perigo que era, digamos, os corpos em decomposição, a libertarem gases dentro das igrejas e acabavam por, no fundo, contaminar os vivos e causar imensas doenças. E, portanto, no fundo, o cemitério acaba por ter esse fascínio. Eu até iria buscar uma frase curiosa que Fernando Pessoa utilizou como slogan publicitário à Coca-Cola, passa a publicidade, que é: primeiro estranha-se, depois entranha-se. E o cemitério começou exatamente por ser esse local afastado da cidade, que estava, não é como hoje nós encontramos, que de repente a cidade foi crescendo e circundou. E, exatamente, os cemitérios estavam afastados, em locais elevados, soalheiros, para não obter muita umidade, e então as pessoas começaram, no fundo, a estranhar, porque era um local onde acabava por, no fundo, não ter a proteção divina. As pessoas estavam habituadas a que a Igreja tomasse conta dos corpos, e de repente era algo bastante estranho. Mas no fundo foi também a própria cultura romântica, o liberalismo, com estas medidas mais laicas, que acabou por, no fundo, ter esta capacidade de provocar essa adesão. E depois o homem romântico acaba por ter também esta característica de procurar a solidão. A cidade é um espaço ruidoso, frenético, e aqui o cemitério é, no fundo, uma espécie de jardim, o contacto com a natureza, o ar livre, acaba por, no fundo, poder refletir sobre a brevidade da vida, sobre esta ideia de que entre o nascimento e a morte estamos de passagem, e é exatamente um espaço propício a essa inspiração para filosofar, para escrever poesia, em que muitos poetas e alguns outros autores se envolveram, porque realmente era um espaço inovador, um espaço inédito, e acaba por, no fundo, permitir essa solidão. Cá está a identificação com o eu. O eu é uma das características importantes para o romântico, para o homem romântico. E também o cemitério, esse novo espaço, permite esse afastamento dos outros, do rebanho, e o indivíduo estar sozinho consigo próprio e com os seus próprios pensamentos. Como mencionou, um dos movimentos literários que mais se inspirou na morte foi a cultura romântica, o romantismo. Em que aspectos sociais e artísticos esta cultura influencia as referências à morte na literatura?
Cá está a coincidência muito particular de encontrarmos uma convergência entre um regime político que é o liberalismo e uma escola literária que é o romantismo, unidos. É, no fundo, um matrimónio perfeito. E o que nós vamos ver então é que o próprio tema da morte acaba por ter uma importância grande, porque, no fundo, os românticos procuram agora não o lado da razão, como era, no fundo, dentro das características classicistas, mas agora procuram a emoção. E qual é o dos sentimentos mais fortes, mais violentos que o ser humano encontra? É enfrentar a morte. É, no fundo, perder alguém, é essa consciencialização da dor, da perda. E neste sentido, então, o romantismo permite exacerbar o sentimento da morte a um nível que nunca tinha sido encontrado. E, portanto, é algo bastante interessante vermos, então, a forma como a morte se diversifica, porque, no fundo, acabava por ter apenas uma componente religiosa, católica, esta ideia de que todos nós enfrentamos a morte para, no fundo, um dia sermos julgados no dia do juízo final. A ideia do paraíso versus inferno. E essa passagem, agora, não é? Obrigatória. Exatamente. E agora o romantismo acaba por diversificar e, no fundo, procura outra dimensão, ao nível mais simbólico. Aliás, até o próprio cemitério acaba por, no fundo, ser estranho no início, porque retira muitas das marcas do catolicismo, com uma cruz, e acaba por, no fundo, ir entrando também dentro desse próprio espaço cemiterial uma série de símbolos que, no fundo, têm a ver exatamente com a efemeridade, a tesoura a cortar o fio da vida, a ampulheta, que, no fundo, acaba por, no fundo, ser a contagem do tempo, o morcego, que é também, no fundo, uma ave misteriosa da noite, uma ave noturna, uma árvore com os ramos quebrados, que significa exatamente essa quebra também do momento da vida e a passagem para a morte. Há uma diversificação e um enriquecimento muito grande que o romantismo ajuda a criar e que serve aos propósitos desse sentimento forte que é a morte, e depois acaba por se refletir também no próprio cemitério, e a própria literatura reflete também essa mesma componente. Vemos, por exemplo, já agora entrando dentro dos exemplos da literatura, aquilo que o romantismo tem, já falámos exatamente a exacerbação do eu, o egocentrismo, o umbilicalismo. E então, no fundo, o culto da personalidade acaba por se encontrar também a nível da morte, porque nós encontramos, por exemplo, com o conto A Ruiva, de Fialho de Almeida, o que introduz o naturalismo, acabamos por ver como há uma estátua, um mausoléu, que é do Conde das Antas, que é dos mais apreciados e é procurado, e é uma estátua real que existiu, foi da autoria de Vítor Bastos, que é também o autor da estátua de Camões, no Chiado, e então aqui vemos exatamente como também as pessoas agora pretendem perpetuar-se, serem reconhecidas ao longo do tempo, para além da sua morte, através destas estátuas, destes jazigos imponentes, sumptuosos, que acabam por ter também no cemitério. Como, por exemplo, essa de Queiroz com o Conde de Abranhos. Também o início do romance começa com o secretário pessoal de Elípio Severo Abranhos, que é o Conde de Abranhos, a escrever à viúva, porque o Conde de Abranhos já estava morto, e ele, no fundo, acaba por oferecer
digamos, ele diz que escreveu uma biografia sobre o conde, e pede o patrocínio à viúva, que ela patrocina a edição da obra, porque ao mesmo tempo está a ser erigido no Cemitério dos Prazeres, que é o mais nobre cemitério em Portugal, um mausoléu em sua honra, de um grande estadista, de um grande político, de um grande filósofo, e ele, no fundo, acaba por, no fundo, querer complementar e acaba por, no fundo, pretender que a viúva do Conde de Abranhos patrocine a edição da obra para, no fundo, colocar como por escrito também o grande prestígio deste homem, deste grande estadista que tinha acabado de falecer também. Passa a ser também mais fácil essa vaidade, não é? Dessa perpetuação dos nomes e nomes de família através dos jazigos. No fundo, acaba por, no fundo, ter os cemitérios sob a proteção da Igreja estavam praticamente escondidos e eram, no fundo, controlados pela Igreja na sua concepção e no seu estilo artístico. Agora, com a perda de poder da Igreja, agora há a liberdade de criar e de cada um mostrar a saudade da perda do ente querido, e também qualquer pessoa pode também mostrar também o seu poder e, no fundo, a ascensão que teve a nível da sociedade, e essa é uma forma de perpetuar também esse mesmo momento. É como, por exemplo, também, recordemos, num breve trecho ali nos Maias, de Eça de Queiroz, o procurador da família, que era o Vilaça, morreu, e um dos sonhos que ele tinha era ser sepultado no Cemitério dos Prazeres. E então é exatamente Carlos da Maia que convence o avô, Afonso, a mandar construir um jazigo para um homem que foi fiel e que serviu a família durante muito tempo, e foi exatamente cumprir um sonho que ele tinha. E, no fundo, cá está exatamente o cemitério como um espaço, também como uma feira de vaidades, por exemplo, tal como o passeio público ali na zona dos restauradores era uma feira de vaidades da gente burguesa, do público burguês. Também o Cemitério dos Prazeres é uma feira de vaidade daqueles que morrem, mas que querem se perpetuar ao longo dos tempos. Quem ornamenta mais o jazigo, dúvida, mais alto. Mais alto. É, exatamente, sem dúvida. Muito bem. Creio que até já passámos por aí, mas com o regime liberal, que aspectos mais ousados e vanguardistas é que destaca na forma como a literatura aborda a morte? Ora, aí está também algo que acaba por ter uma dimensão muito grande, e ao nível da morte no fundo havia sempre em termos de literatura ou em termos de arte, havia sempre regras muito específicas, e o liberalismo e também o próprio romantismo acaba por permitir essa liberdade de exprimir o momento da morte, e a morte também vai ser associada aos momentos mais violentos, os momentos mais tensos que a morte proporciona. Eu, por exemplo, posso ir buscar o exemplo de Camilo de Castelo Branco. Foi, se calhar, um dos autores, um dos primeiros profissionais que são considerados a nível de viver da escrita, e Camilo de Castelo Branco vai colocar na sua escrita, como ele diz, aquilo que ele próprio vê na vida. Ele próprio diz: a vida é isto, eu não posso estar a esconder que não se morre de uma determinada forma, porque é assim que sucede. E eu dou o exemplo quando ele vai buscar a notícias de jornais, e vai adaptar também para a sua própria escrita um conto com que ele começou mais ou menos a sua carreira, que é Maria, não me mates, que sou tua mãe. É a partir de uma história real que aconteceu, em que uma filha matou a mãe, retalhou-a e espalhou os pedaços pela cidade. E então, no fundo, acaba Inspirou. o próprio Camilo por ir procurar desenvolver esse enredo, e colocou esse conto à venda e acabou por lhe dar dinheiro, porque, no fundo, cá está também, o público procurava emoção. Procurava, através da leitura, procurava o lado mais violento, mais forte, as grandes emoções,
e é exatamente através dos crimes, da violência da morte, que também acabamos por encontrar essa mesma componente. Por outro lado, em termos de temas mais ousados que a morte proporciona, vamos também, para além dos crimes violentos, temos também o suicídio. Algo que era um tema tabu, e de repente começa também, no fundo, a ter essa descrição, essa representação na literatura. E vamos buscar outra vez Camilo, Amor de Perdição, por exemplo. Cá está um momento em que, no final, que é também quase como uma espécie de tragédia, com o próprio Simão Botelho morto, quando estava já no seu viagem de degredo para a Índia, Mariana vê ele a ser deitado à água e ela acaba por se deitar também com ele, a tirar-se também ao rio para, no fundo, se não o pôde amar, se não se puderam amar em vida, acabam por se amar na morte. É também, no fundo, aqui também uma morte por afogamento, também é violenta, e exatamente acontece essa mesma situação. Por exemplo, também nos Maias, como um outro exemplo, o suicídio, encontramos também o Pedro da Maia. Cá está, quando ele é abandonado, traído por via amorosa, por Maria Monforte, que foge, ele acaba por, no fundo, ele que é o símbolo também de uma personagem débil, fraca, que não consegue resolver os problemas, é fruto de uma educação católica passiva, e ele, qual é a opção dele? Pega numa arma e suicida-se também. É também, aqui está também para a Peça de Queiroz a mostrar também, a ter essa ousadia de ir buscar temas como o adultério, toda uma série de temas tabu e proibidos, e que o próprio século XIX, com a abertura do romantismo, e que vai ter continuidade com o realismo e o naturalismo. E também um bocadinho, provavelmente, influenciado por essa perda de poder da Igreja, não é? Porque sendo o suicídio aqui um grande tabu para a Igreja, sem dúvida, acaba por se poder falar desse tema. Uma das razões para o cemitério público nascer era porque um suicida não podia ser sepultado dentro de um cemitério da Igreja. E haviam muitas igrejas, dezenas de igrejas em Lisboa, falando especificamente de Lisboa, e o cemitério público agora, no fundo, para além desta liberdade, dá também esta ideia da igualdade. Todos são iguais e todos têm direito a serem sepultados, independentemente de serem batizados ou não pela Igreja Católica, independentemente de terem morrido por morte natural, ou morte matada, ou por suicídio. É, no fundo, também essa mesma nivelação. Embora sabemos que realmente esta ideia de que a morte nivela todos, o cemitério dos Prazeres, por exemplo, mostra essa diferença, porque realmente continua a mostrar essa grande fossa entre ricos e pobres. A própria zona, não é? Onde se é sepultado. Também no fundo, também nós vemos que o cemitério dos Prazeres não deve ter sido por acaso que foi escolhido na zona ocidental. É a zona mais nobre, era a zona mais nobre. Enquanto que o cemitério do Alto São João, que também foi concebido na mesma altura, era no lado oriental, era a zona dos bairros operários, das famílias humildes, pobres. O lado ocidental é exatamente as zonas mais famílias aristocráticas e onde têm dinheiro para mandar construir, gastar fortunas. Investiram-se mais, às vezes, até na morte do que em vida. Também já falámos aqui de algumas obras literárias, mas quero deixar aqui alguns exemplos aos nossos ouvintes de algumas em que o tema da morte mais se destaca. Já falámos uma outra vez sobre a importância que o romantismo tem em trazer, em diversificar e enriquecer o tema da morte, dar uma característica mais simbólica. E se nós formos procurar ao período romântico, há uma obra que está cheia de morte por tudo quanto é sítio, que é, no fundo, a obra que inaugura o drama histórico em Portugal, em 1843, que é a Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett. No fundo, ela é uma continuidade da tragédia. E a tragédia implica morte, não é? Implica sempre a morte pelas suas características. E este drama histórico
de Garrett acaba por, no fundo, ter também toda uma série de indícios e de prenúncios de morte. Vemos logo, por exemplo, a jovem Maria. Ela tem a doença romântica por excelência, que é a tuberculose. E no fundo sofre, é débil, muito frágil. E no fundo sente-se que ali... É quase a morte em vida, não é? É, sem dúvida. Os presságios dela, tudo isso. Depois temos também o contexto histórico em que Portugal está sob a ocupação filipina, durante os 60 anos da perda da sua independência, e Lisboa naquela altura está com uma epidemia de peste e há muitas mortes também. E por isso é que, por exemplo, o poder castelhano vai sair de Lisboa e ir para Almada para ocupar o palácio de Manuel de Sousa Coutinho, que ele não deixa porque incendeia. Depois, outra coisa relacionada com a morte é aquela figura que de repente surge, que supostamente estava morta e afinal não está, que é Dom João de Portugal, que teria morrido em Alcácer Quibir. Ora, ele vem e acaba por, no fundo, perturbar todo o ambiente e todas as relações familiares dentro daquele seio. Ora, perante tudo isto, acaba exatamente por provocar exatamente essa sucessão de eventos que conduzem ao fatalismo. E a parte final é exatamente a morte de Maria, inocente, cá está também, é o bode expiatório, é o cordeiro inocente, é a personagem que paga pelos pecados cometidos por Dona Madalena de Vilhena, porque aparentemente afinal estava ainda casada e foi cometer infidelidade amorosa, e o próprio Manuel de Sousa Coutinho também, que acabam por, no fundo, tomar consciência do pecado em questão e, no fundo, também morrem para a sociedade ao recolherem-se também nos conventos. E, portanto, temos aqui todo um conjunto terrível que conduz à morte. Por sua vez, em termos gerais, encontramos o próprio Frei Luís de Sousa como uma obra que fala exatamente sobre a morte de Portugal, que é um dos momentos mais trágicos da história de Portugal, que é a perda da independência ao longo desses 60 anos, desde 1580 até 1640. E, portanto, tudo à morte que paira e à qual as personagens não conseguem escapar. É o fatalismo também que encontramos. No fundo, é exatamente aquilo que nós podemos dizer, se calhar será a obra mais pautada exatamente de morte. E, embora depois pudéssemos falar já mais para o final do século do conto de José Matias, de Essa de Queiroz, em que ele, no fundo, é a narração da história de José Matias, que estava morto, e ele é, no fundo, toda a narração sobre a vida dele é no cortejo fúnebre, desde a igreja de São Bento, que é ali mais ou menos onde é o palácio, a residência oficial do Primeiro-Ministro, até ao cemitério dos Prazeres. E, portanto, também aí há sempre morte, porque de quem se fala, José Matias, está morto, e eles vão falando sobre a vida, e é um pouco também para exprimir a própria ideia de que o próprio romantismo também já não tem lugar na sociedade naquele momento. Também era uma escola literária que se prolongou, uma escola, digamos, artística e uma cultura que se propagou ou que se prolongou ao longo do tempo e que já não tinha razão de existir. E José Matias também simboliza também essa incapacidade de adaptação aos novos tempos realistas. E personagens? Se tivéssemos que destacar uma, qual é que considera a mais entusiasmante nesta convivência com a morte? Pois, aí no fundo, se calhar já não iria ao romantismo e também o próprio, apesar de nós encontrarmos a Maria também muito ligada a essa componente da morte, mas eu iria para uma obra mais fascinante, que é um conto de Fialho de Almeida, a Ruiva,
e a personagem, que é a Carolina, que é ruiva, e é por isso é que ela se chamava, acaba por ter também todas estas características estranhas. No fundo, Fialho de Almeida quer abordar toda uma série de patologias estranhas, e acaba por, no fundo, ir representar a Carolina como uma personagem que acaba por ser criada num meio estranho, porque ela, no fundo, é órfã de mãe, e acaba por ser criada apenas pelo pai. E o pai era coveiro no cemitério dos prazeres, alcoólico, e ela apenas convive com o pai, anda com ele a cuidar dos mortos, a sepultá-los, acompanham. Ela cresce naquele meio em que os mortos são os seus amigos, entre aspas. Ela aprende a ler nos epitáfios dos túmulos, e também acaba por começa a adquirir uma série de patologias de índole necrófila, porque, no fundo, mostra exatamente esta ideia dos desejos e do amor que nasce, e ela, no fundo, acaba por ter um desejo mórbido de tocar nos jovens mortos que acabam por estar lá, ir serem enterrados no cemitério. E, portanto, é este contacto estranho que ela tem sempre com a morte, e é algo macabro, e aqui podemos falar de necrofilia, porque ela, no fundo, toca nas carnações daqueles jovens que estão nus à espera de serem sepultados e de serem também autopsiados. E essa, se calhar, a Carolina será talvez das personagens mais estranhas e que mais contactam literalmente com a morte. Com a morte. Para além das múltiplas referências ao cemitério público, é possível encontrarmos outras medidas importantes de saúde pública em obras da literatura portuguesa? Há algumas. No fundo, tínhamos começado por falar também sobre que o cemitério público foi criado para, no fundo, controlar as propagações de epidemias, de doenças típicas na altura, como a peste, cólera morbus, tuberculose, e algumas outras. E o que acontece é que nós, por exemplo, um grande poeta que nós temos também e que morreu também bastante cedo, que é Cesário Verde, ele fala exatamente num poema, naquele conjunto mais ou menos de 40 poemas que ele apenas nos deixou, mas que são poucos, mas excelentes. Há um poema que ele escreve já mais para o fim da vida, que é o Nós, chama-se Nós. É o mais extenso de todos eles. E ele acaba por descrever um momento de epidemia que ocorreu em Lisboa, e que morre muita gente, e ele acaba por, no fundo, fazer aquilo que aconteceu agora connosco mesmo há pouco tempo, com a Covid, em que das primeiras medidas é fugir da cidade. E procurar um lugar isolado de confinamento. E foi aquilo que ele fez. Quando nós falamos às vezes de umas características de Cesário Verde, que é o contraste entre a cidade e o campo. Sim. Foi exatamente forçado a ir para o campo, e onde ele permaneceu vários tempos da sua vida, e foi lá que ele foi poupado à morte, porque ele disse que quando regressou com a família daquela quinta que ele tinha em Linda a Pastora, no prédio que ele habitava, todos os vizinhos morreram. Portanto, se calhar nunca teríamos tido os poemas de Cesário se ele ficasse, e ele e a família tivessem ficado em Lisboa. E depois também ele acaba por relatar uma série de coisas que acontecem quando ele era jovem. Por exemplo, medidas como restrições nos funerais, proibição de entrada de barcos também no Porto de Lisboa, proibição de circulação, restrição à circulação de pessoas, há lojas de comércio fechadas, portanto, coisas que nos são familiares e que já na altura também acabavam por adotar. Portanto, há a ciência que está também, no fundo, a entrar também
e a controlar também epidemias. É claro que nós não tivemos as epidemias que outros países da Europa tiveram, nós estamos aqui naquele cantinho e acabámos por beneficiar disso, mas no fundo encontramos assim essas medidas curiosas em Cesário Verde. Outra obra em que nós encontramos, e falámos agora de Fialho de Almeida, também na Ruiva, nesse conto acabamos por também encontrar algo em que a ciência começa a tomar poder sobre a Igreja em relação à morte, que é, a Igreja não deixava que a medicina se apoderasse dos corpos, mas a medicina começa, no fundo, a poder ter os corpos para poder fazer autópsias. E é exatamente lá que Fialho de Almeida descreve exatamente na capela, na parte lateral da capela, há uma sala de observações onde os primeiros médicos, onde vários médicos, digamos, fizeram as primeiras autópsias, como Sousa Martins, Corri Cabral, Miguel Bombarda. Estes nomes dos hospitais iam, no fundo, os grandes médicos do século XIX também. E puderam, no fundo, ter o poder de perceber um pouco sobre a morte e começar a iniciar os estudos de tanatologia, no fundo, perceber a morte e a forma em que as pessoas, por que razão as pessoas eram mortas, e curiosamente é exatamente naquela sala de observações onde se realizam as primeiras autópsias. E no fundo cá está a Carolina, é aí que ela vai também observar e tocar nos cadáveres. De facto, essa referência ao Covid, não é? A pandemia que passámos há tão pouco tempo é muito interessante, e se calhar daqui a uns anos vamos ter grandes obras exatamente, sem dúvida, criadas neste... Inspira, e no fundo, é claro que nós, em termos de epidemias e de pestes, não temos a riqueza que tiveram outras literaturas, em que temos Mary Shelley, Edgar Allan Poe, vários outros autores da literatura europeia a escreverem sobre epidemias e sobre grandes mortandades à conta dessas epidemias ou dessas situações epidémicas. Mas Portugal também, encontrou também aqui um outro aspecto em que também teve de lidar com estes problemas, e acabou por, no fundo, também revelar através da literatura e outras obras. Há uma outra obra de arte, como a gravura, já falamos aqui de Vítor Bastos, ele também tem uma gravura chamada Cólera Morbus, que é, no fundo, em que nós somos atacados várias vezes ao longo do século XIX pela cólera morbus, que é a peste negra. E, no fundo, é o fruto também da própria Revolução Industrial, da máquina, da concentração de pessoas dentro das cidades, da falta de higiene, da falta de asseio, da essência de pouca água potável. Todos esses problemas com que o século XIX se depara. Para terminarmos a nossa conversa, faço uma última pergunta. Já vimos aqui que os cemitérios, e já fizemos esta analogia, que podem ser vistos como verdadeiras cidades, hoje em dia, dentro de cidades, seguindo os seus modelos de ruas, zonas mais centrais, zonas mais periféricas, e até uma mistura entre aquilo que é a paisagem natural e a paisagem arquitetónica e humana. Atualmente há um esquecimento do potencial criativo destes espaços, ou seja, habituámos-nos tanto a esta convivência e esta presença dos cemitérios nas cidades, ou sente, por outro lado, que os cemitérios ainda continuam a ser catalisadores de inspiração? Pois, eu iria buscar um verso de Camões que diz assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E encaixa-se também um pouco nesta ideia, porque realmente o cemitério perdeu muito da magia e muito do encanto e muito da importância que tinha. Isto poderá dever-se, em princípio, ao laicismo que foi existindo a partir de meados do século XX, talvez, e de forma crescente, quando as pessoas começaram, no fundo, a perder aquele medo que a Igreja incutiu sempre sobre a ideia do inferno, e as pessoas investirem tanto na morte, as pessoas deixaram de investir. Por outro lado, há outro aspecto curioso,
que os métodos de conservação ou de forma de tratar de um cadáver acabaram por também, no fundo, retirar a importância ao cemitério, que é, por exemplo, a cremação. A cremação dos corpos faz com que agora o corpo de milhares de pessoas não esteja num cemitério e não há uma razão para ir ao cemitério como as pessoas iam. É claro que tradicionalmente muitas pessoas vão, obviamente. Mas perdeu-se um bocadinho o ritual. Muito, exatamente. E, portanto, e agora as pessoas acabam por ter memórias de quem morre, que guardamos memórias e não sentimos necessidade de ir lá diretamente ao próprio local para matar saudades e rezar pela sua alma. Temos fotografias, temos filmes, temos toda uma série de livros, de jornais em que as pessoas podem encontrar essas mesmas pessoas e matar saudades. Por sua vez, nesse sentido, o próprio cemitério acaba por ser também quase uma espécie de espaço para turismo da morte. É aquilo que agora acontece. É no fundo um museu a céu aberto, em que as pessoas acabam por ir lá apreciar. Há visitas guiadas. Eu próprio já fiz com alunos também, embora com a epidemia aquilo acabou por também ter que se suspender. E no fundo acaba por ser bastante interessante. É uma arte, pelo menos o Cemitério dos Prazeres, é um dos cemitérios mais interessantes para apreciar a própria arte e a forma como as pessoas dedicaram e gastaram fortunas em nome das pessoas que lá estão, tanto pela saudade como pelo culto da personalidade, como para perpetuar também a memória de quem morreu também. Muito obrigada, António. De nada. Foi um prazer também. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com António Martins Gomes, investigador integrado do CHAM e docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa há quase 30 anos, dedicando-se à cultura portuguesa, principalmente das épocas medieval e aquela que nos reuniu aqui hoje em conversa, a época oitocentista. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.